Salve amigos do canal, muito boa noite a todos. Começa agora mais um Giro no Ar, aquele boletim completinho, recheado de informações sobre o Vascão, no jornalismo raiz que você já conhece. Fique à vontade, me assista até o final, que eu vou trazer todos os detalhes do jogão de amanhã à noite entre Palmeiras e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco fez seu último treino hoje aqui no Rio, já está concentrado em São Paulo. E se já não bastasse a sentida ausência do Barros, tem baixas de última hora. Apesar disso, Diniz espera que o time siga com a sua cartilha e mantenha a filosofia de jogo para sair de lá com um bom resultado. Já o Palmeiras vem de uma derrota, precisa mais do que nunca dos 3 pontos para seguir sonhando com o título brasileiro. O Alviverde tem desfalques, terá que mudar aí sua estrutura para pegar o Vasco. Vou trazer um convidado para falar sobre o nosso adversário e muito mais. Portanto, chega mais aqui, deixa o seu like, compartilhe o conteúdo do amigo, venha se juntar a nós nesta plataforma, seja mais um inscrito do Detetive Vascaínos. Bom galera, amanhã tem Vasco de novo e mais um embate difícil. É o término da sequência pesada que o time teve pela frente, que de certa maneira se saiu muito bem até agora, né? Vem de um empate contra o Flamengo, que lidera o campeonato, uma vitória em casa sobre o Bahia e o Cruzeiro, e para fechar com chave de ouro, nada melhor que um triunfo fora sobre o Palmeiras, que é um time a ser batido. Tamanha essa importância da vitória, já que no próximo domingo teremos Vasco e Vitória em São Januário, e num cenário teoricamente muito mais fácil, que é o que se desenhou por esses dias. Mas o empate também lá fora está sendo bem visto no Vasco, até pelos últimos resultados colhidos pela equipe. E para esse compromisso, Fernando Diniz quer o seu time seguindo à risca sua cartilha e mantendo a filosofia de jogo. Perder faz parte, mas o Vasco não pode perder a sua maneira de jogar. E a cada jogo o Diniz quer o time construindo a sua identidade para colher frutos futuros. Só que o Vasco tem problemas sérios para esse jogo, viu? Se já não bastasse a ausência do Barros, que virou o titular absoluto do meio-campo, numa tacada só, perdeu seu principal zagueiro, o zagueiro central Carlos Cuesta, com uma pequena lesão no adutor da coxa. E o reserva do Coutinho, o Matheus França, que ontem sofreu uma entorse no tornozelo no treino. O Cuesta tinha até chance de jogar, mas como eu informei ontem, não estava 100% e havia um entendimento da comissão técnica e do departamento médico de que qualquer atleta, a partir de agora, que apresente aí por hora um risco mínimo de lesão, o ideal é que fique de fora como prevenção. E foi o que aconteceu com o Cuesta. Mesmo o jogador querendo, se achou prudente preservá-lo para tratá-lo durante a semana e poder estar de volta no próximo compromisso, no próximo domingo. Com isso, fica aí uma lacuna importante na zaga, aquele velho problema do zagueiro central. Se o Vasco não tivesse com ausências no meio campo, certamente o Hugo Moura seria o zagueiro para atuar ao lado do Robert Renan de forma improvisada. Mas o desfalque do Cauã Barros não permite o Diniz pensar muito nesta hipótese, tanto que nos últimos treinos ele testou uma zaga com Robert Renan e o Lucas Freitas, e a mais recente, o Lucas Oliveira com Robert Renan. E ao que tudo indica, essa deve ser a dupla que vai jogar amanhã lá em São Paulo. O Diniz gostou do que viu no jogo contra o Flamengo, onde o Lucas Oliveira teve que entrar e deve dar essa oportunidade ao jogador. Mas em se tratando do Fernando Diniz, meus amigos, a gente pode deixar essa situação meio que em aberto. Sobre o substituto do Barros, ao que tudo indica, será um jogador que está retornando depois de longa ausência. Tietê, ele treinou com desenvoltura nessa semana, fez movimentos, participou das atividades com o restante do elenco. E caso não sinta nada na coxa, onde foi o local da sua lesão, ou o Diniz não mude de ideia, ele vai para a partida e inicia jogando. Caso não atue de última hora desde o início, o Matheus Carvalho está aí de sobreaviso. Lembrando que o Thiago Mendes, que havia uma expectativa de ser relacionado para esse jogo, segue de fora. Ainda não está 100% fisicamente e com isso não foi pro jogo. Talvez volte aí contra o Vitória. Um provável Vasco que se desenha, meus amigos: Léo Jardim, Paulo Henrique, Lucas Oliveira ou Lucas Freitas, Robert Renan e Puma Rodrigues, Hugo Moura, Tietê ou Matheus Carvalho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Eu preferi botar aí essas dúvidas, botar a zaga e o meio campo entre parênteses, porque no Vasco sempre há essa possibilidade aí de última hora. Mas a base é essa aí que eu te falei. No decorrer do jogo, o Andrés Gomes deve ser acionado, bem como o David, que treinaram como opções para o ataque.
Dessa vez sem Matheus França, o Garré pode ser um cara aí usado para substituir o Coutinho caso ele tenha que sair em algum momento. Realmente os desfalques pesam e o que impactam diretamente no sistema defensivo, né? Uma pena porque era um setor que tinha apresentado uma melhora com o Cuesta e o Barros, mas o Brasileirão é assim, meus amigos, é um entra e sai danado por conta de lesões, de suspensões, e por isso a importância de ter um elenco à altura, com opções. Mas vamos agora, né, meus amigos, dar prosseguimento nesse boletim. Agora falando do Palmeiras, né? O Palmeiras também está numa situação dessas aí, convivendo com ausências importantes, e o seu treinador tem dúvidas para montar o time que vai pegar o Vasco amanhã no Allianz Parque. Mas quem vai falar um pouco sobre o Palmeiras hoje, e esse cenário aí, é o colega Leonardo Barbieri, repórter do portal Nosso Palestra, um dos mais conceituados sobre o Palmeiras. E aí, Leonardo, dê mais detalhes desse Palmeiras que pega o Vasco, meu amigo. Olá, boa noite, me chamo Leonardo Barbieri, sou jornalista e setorista do Palmeiras do site Nosso Palestra. O Palmeiras vem, depois da derrota para o Bahia fora de casa, com algumas dúvidas, principalmente porque o atleta Lucas Evangelista, que era titular da equipe, se machucou, uma lesão na coxa, e vai precisar passar por cirurgia e está fora da temporada. O Abel tinha encontrado o time com Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andrés Pereira, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, e agora vai ter que modificar a equipe novamente por conta da lesão do Lucas Evangelista. Andrés Pereira foi cotado para camisa 8, então a tendência é que o Abel coloque Andrés Pereira como camisa 8, escale Maurício, Rafael Veiga e mantenha praticamente o esquema que vinha dando certo. Mas ainda há muitas dúvidas. Piquerez, que saiu também lesionado, não teve nenhuma lesão constatada, não é certeza da sua presença, pode jogar o Jefté. Pelo lado direito, o Kelvin, que foi preservado no último jogo, pode voltar, caso não jogue por conta de um trauma no pé, joga o Giai. Então o Palmeiras tem algumas dúvidas nessa preparação. O Abel escolhe geralmente o time no dia da partida, então não dá para ter certeza do time que vai a campo. E o Palmeiras que busca retomar o caminho das vitórias contra o Vasco, porque o Flamengo abriu 5 pontos de vantagem, o Palmeiras tem um jogo a menos, e o Palmeiras quer diminuir essa diferença, já que na rodada tem Flamengo e Cruzeiro, que estão na frente do Palmeiras no campeonato. Então é uma partida super importante. Quase 30 mil ingressos já vendidos no Allianz Parque, teremos casa cheia amanhã em São Paulo para o confronto contra o Vasco. Perfeito, colega. Como vocês viram aí, o técnico Abel Ferreira aposta no mistério, né? E só vai confirmar a equipe na hora. Mas o que se comenta lá, né, em São Paulo, em termos de possível time para pegar o Vasco, seria o Everton no gol, né? O sistema defensivo ali com o Diai, o Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez ou Jeft, né? Meiuca com Aníbal Moreno, o Andrés Pereira, o Felipe Anderson e o Rafael Veiga, e aí com possibilidade também do Maurício ou Facundo Torres, e mais adiantado ali, compondo o ataque, o Flaco Lopes e o Vitor Roque. É um time forte, né? É um time com opções mesmo aí com desfalques. Veremos. E aí, como você vê esses desfalques do Vasco, hein? Confia em Lucas Oliveira para a zaga e a volta do Tietê te anima? Então comente e participe. Bom, tô indo. Amanhã a gente se vê após o jogo e que o Vasco seja aí um vitorioso. Aquele abraço.